What do you want? We need to talk. About what? Who are you? I'm Norman Bates. Just look, I got nothing to say to any of you. Just leave me alone. Listen, you need to leave now or you're not gonna like what happens. No, I said we're gonna talk. I've been silenced long enough. Look, I don't know what you're talking about, man. I came here to tell you that I remember what you did to me. To face you and tell you that I'm not scared of you anymore. And all those nights you came in my room. I was too young to know the difference. I was too young. I just needed someone to care about me, and all you did was use me, you son of a bitch! I never did anything to you, all right? Don't lie again! Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 188. Eu sou Rafael Arinelli e faça-se séries, faça-se filmes, mas faça audiovisual sempre, meu amigo. Eu sou Daniel Cury e eu digo ei, junto com várias pessoas. Que é isso, cara? Bem que ele avisou. Deu escolha de café da ridícula e era verdade. Ela é muito ridícula, mas eu quis falar essa frase. Que é isso? Que é ei? É a música do Sense8 lá. Ei. Nossa, velho! Nossa, cara. Pelo amor de Deus. Não, se já tava ruim, ficou pior, né? Eu digo isso junto com várias pessoas. Pronto. Eu sou Edu Sasser e deixo a pergunta no ar. Será que filmes ruins podem virar séries boas? E o contrário? Não sei. Olha aí, a dúvida. Boa fica pergunta. a dúvida. A gente pode discutir isso hoje. Eu sou Yoli Mello e eu sou autora do Cinemação. E, além disso, sou estudante da UF e trabalho no terceiro setor. E adoro séries. Legal. Olha aí, muito bom, muito bom. Dessa vez trouxemos aqui, né, dois convidados. O Edu estreando esse ano com a gente, né, Edu? Verdade, finalmente. Finalmente você tá estreando, né? O cara que participou, carimbou várias vezes aí seu nome nos podcasts do ano passado, agora voltou aí com tudo, estreando em julho. Tem vergonha na cara, não? Tava na geladeira, Daniel me colocou na geladeira. Filho pródigo. Eu coloco o selinho aqui nas pessoas pra participar ou não. Colocou o asterisco do lado do nome. Asterisco, assim, ó. Pelo menos selo de aprovado. Não sou a única com asterisco. Não, agora a máscara caiu, você viu, né? Que agora a máscara caiu. A gente tá com uma convidada que na verdade são duas, não é isso, Yoli? Isso. Pois é, eu tenho uma irmã gêmea, que apesar da gente ser bivitelina, não ser idêntica, a nossa voz engana muita gente. Engana muita gente mesmo, inclusive vocês. Engana mesmo. É inacreditável. E aí, quem foi que falou que eu sou a Yoli? Quem foi? Foi a Uli ou foi a Yoli? Quem falou que a Yoli, na verdade, não era a Yoli, era a Uli. No caso, eu. Isso. Olha aí. Eu só falei a parte do fim de diante. Do fim de diante. O resto, antes, foi a minha irmã, Uli. Fantástico. Nossa, agora me explica, confuso, Daniel, cara. como é que isso funciona, né, Dani? Pra um programa de, entre aspas, de rádio. Como que isso pode funcionar, hein, Daniel? Não sei, cara. Não dá, tem que ser... Se você, Rafa, fosse o cara do ouvido perfeito, do ouvido de ouro que reconhecesse a diferença, você ia ter que colocar um chiado toda vez que uma delas falasse, entendeu? Na edição. Fizesse um barulhinho especial, trocou de gêmea. Sei lá, alguma coisa assim. Só com uma campainha, trocou de gêmea. Pronto, trocou. Não sabe quem é, só sabe que trocou. É isso aí. Bom, a gente chamou aqui, né, a Uli para participar desse começo do podcast, essa brincadeira, para justamente fazer essa brincadeira de crossover aqui, entendeu?
Olha aí, a gente trouxe duas irmãs, a gente vê como existe aí nessa brincadeira de... Às vezes a gente acha que é uma coisa, é outra e tal, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje, né? Hoje o tema do podcast, ele vai abordar duas coisas que são semelhantes, séries e filmes, e que muitas vezes a gente, quando vai lá assistir, tem gente que fala, eu gosto mais da série, eu gosto mais do filme e tal, mas será que eles não se complementam? Será que eles não trabalham de forma parecida? Um é melhor do que o outro, né? Então a gente fez essa brincadeira pra tentar trazer essa alusão a séries e filmes. Porque como séries e sabe filmes... sobre o que a gente pode... Desculpa te interromper, mas a gente pode começar falando sobre o universo DC no cinema e na TV, que são É isso aí. dois universos separados, mas que são dois universos muito bons. Minha irmã tá fazendo Isso, e essa mímica opinião- pra mim, eu não tô entendendo o que ela quer dizer. Tá perguntando se posso me despedir, ou se eu vou ficar pra sempre, não sei. Não, Tô pode se perdida. despedir, pode se despedir. Senão vai ficar muito confuso para os nossos ouvintes. É uma isso. pena, mas ó, você já fica aqui registrado para os nossos ouvintes que você vai ser chamada de volta para participar, ok? Ah, que ótimo. Uli encerrando. Não confundam mais, galera. Beijo, beijo. Perfeito, É, perfeito. O que eu Ótimo. ia falar é uma coisa muito importante. Como a gente sabe que séries e filmes são verdadeiros irmãos gêmeos, a gente chamou a Ioli e a Uli friamente planejado. Foi tudo friamente Claro. planejado. Vocês pensaram nisso a A vida gente inteira. pensou nisso, a gente sabia tudo e planejou. É, as gêmeas não trollaram vocês, não. Foram vocês Não. que pensaram. É isso. Não, fomos totalmente trollados. Em off aqui a gente conversou com uma só e na verdade eram duas. Foi incrível, né, Edu? Exatamente, fomos trollados nesse plot twist aí, de repente. Não, mas o Dani sabia, ele foi meu cúmplice. Eu sabia, só que eu tinha o Dani esquecido. sabia. Então, Ah, então foi um telegrama legal, igual o do Gugu, né? exatamente. Muito bom. Vamos então falar sobre esse combo de séries e filmes logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Years in my life is still trying to get up that great big hill of hope. E aí, Dani, que série que você tá assistindo agora que tá fazendo os seus olhinhos brilharem? Olha, eu tô num entremeio, cara. Eu gosto de entre-safra. Como assim? É mesmo? Pô, as minhas séries já acabaram as temporadas já, tô esperando novas. Acho que tá por Aí aí. você fica agora só no livro, lendo aquele conteúdo extra da temporada da série, não? Não, eu tô vendo filme só, Rafa. Você não tá entendendo. Ah, entendi. entendi, aproveita, entendi. porque você sabe Férias de que séries. tô um né? pouquinho de férias de séries, mas eu revi a primeira temporada do Sense8 recentemente. Eu vou rever, Aham. porque apesar de ter 300 mil séries na lista que todo mundo fala, assiste essa, eu resolvi rever Sense8, foda-se, entendeu? Ah, entendi. Boa, boa. Sense8 é aquela que eu acho que dos últimos tempos foi a que mais te encantou, né? Cara, eu achei muito boa. Foi uma série que eu vi binge-watching total. E, assim, eu lembro que eu fiquei pilhado quando eu vi a primeira vez, sabe? De não, eu vi em 2 dias no máximo, assim, a série toda. Então, é uma Entendi, coisa que eu gosto de fazer. Aí, às vezes, eu espero ter muito tempo pra daí ver uma série. Eu prefiro fazer isso do que ficar vendo um episódio por dia, lá, entendeu? Principalmente Entendi, essas que você quer entendi. saber o que vai acontecer no final do dia. É uma tortura isso, não sei como que as pessoas vivem hoje, esperando uma semana. Apesar de que eu fiz isso com Game of Thrones, né? verdade. Game of Thrones já passou, pronto, tá bom. Cara, eu comecei a assistir uma série do Netflix chamada Bloodline, que em português seria, uma tradução literal seria tipo, como se fosse uma linha de sangue, mas no sentido de ser algo familiar, né? Tipo uma linha familiar. Não é que alguém né? desenhou com sangue, né? Não. Entendi. E, cara, tô surpreso com a série até agora, tô achando bem divertido. É um suspense e tô achando muito boa. Um drama, suspense, assim, tá me cativando. Vamos ver, ainda não acabei a primeira temporada, mas fica aí a dica pra quem estiver escutando
a gente, de repente já viu Bloodline, manda aí, né, seu comentário e diga, você já assistiu, você gostou, você não gostou? E indique séries, porque, mano, tem muita série que às vezes eu nem fico sabendo, cara, quando eu vejo, falo, nossa, essa série é muito boa, e você fica, mano, cara, meu Deus, não dá tempo, tem que ter 2 vidas pra ver todas as séries. É verdade. E Dani, como que as pessoas fazem, então, pra mandar as suas dicas de série aí pra gente, né, mandar aquele recadinho e, né, comentar sobre este podcast que estamos gravando nesse exato momento? É só mandar um e-mail pra contato@cinemação.com. Tem gente que fala que e-mail morreu, mas e-mail não morreu, o e-mail tá vivo, é contato@cinemação.com. Você vai lá e escreve e manda pra gente. Se você quiser entrar no Facebook, no Twitter, no Instagram ou no Snapchat, você procura por Cinemação, simplesmente Cinema CAO, sempre assim, vai estar em todas as redes sociais, essas são as nossas principais, manda mensagem que a gente tá sempre interagindo com todo mundo. Se quiser ouvir a gente de um jeito um pouquinho diferente, como eu sempre falo, webradiovagalume.com é a web rádio que exibe o Cinemação toda sexta-feira às 10 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia. E claro, entre sempre no cinemação.com e curte o SoundCloud e o iTunes, né? No iTunes você dá uma nota de 5 estrelinhas, no SoundCloud você clica no coraçãozinho pra curtir, e agora tem a mais nova novidade, porque não basta ser uma novidade, ela tem que ser nova. A nova novidade é o YouTube. youtube.com, é só digitar lá, youtube.com/cinemação, cinema, CAO, desse jeitinho, e você vai cair no canal de Cinemação. Tem os nossos rostinhos bonitos apresentando vídeos e a gente falando lá. É uma vez por semana também, que nem o podcast, né? Só que não é 1h30, 2 horas de vídeo, não, tá? É só alguns minutos. Mas você vai lá, curte, compartilha os vídeos, curte o vídeo, assina o canal, por favor. E aí a gente aos poucos vai fazendo cada vez mais filmes. E comenta, dá a sua opinião sempre. E o legal também de você acompanhar o canal agora do Cinemação é que tá no começo. Então a gente tá testando formato, tá testando, né, várias coisas e tal. Então é legal você ir lá ver, acompanhar, assinar e realmente ver o que você acha, deixar seu comentário, né? Aproveita que você pode mandar na gente. Você pode chegar lá e falar assim, eu quero ver um vídeo disso, daquilo, entendeu? Dependendo de como é sério, dependendo de como for, a gente vai acatar, porque a gente ainda tá desenvolvendo, né? Exatamente, é isso mesmo. E se você quer ajudar o Cinemação a crescer, a se desenvolver, né, ainda mais expandir o nosso discurso, a nossa mensagem para mais pessoas, torne-se um patrão do Cinemação. Basta você ir lá no patreon.com/cinemação e ajudar a gente aqui com o nosso canal. É isso mesmo, conforme você for ajudando, a gente vai trazendo cada vez mais conteúdo para você e vai ajudando cada vez mais. Assim como faz o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, o Fernando Machado, a Fernanda Siqueira, que ajudam o Cinemação a crescer, a se desenvolver a partir de $1. Você contribui com $1 e o Cinemação já consegue retornar esse dinheiro de alguma forma para você, seja com agradecimento, seja você participando do nosso grupo secreto do Cinemação aqui no Facebook. Então, de alguma forma você vai sentir esse retorno. Como o Dani diz, né? O dinheiro que você dá é o retorno que você sente. Então, você quer ter um retorno maior, vai lá e contribui com um valor ainda maior. Contribua com o Cinemação, ajude o nosso canal a crescer, a se desenvolver, porque tem novidades chegando por aí, tem mais coisa boa que a gente está preparando para vocês e vai ter muita coisa legal. Você pode fazer parte diretamente desse crescimento. Basta você ir lá no patreon.com/cinemação e ser um patrão do Cinemação. Dani, chegando aqui na parte onde as pessoas saíram do armário, tivemos vários comentários aí no podcast 187 Procurando Dory, hein, Dani? Olha aí, um filme que trouxe as pessoas, tirou as pessoas do armário, hein? Sim, um filme que deixou as pessoas reavivando a memória, né? Pra fazer um verdadeiro paradoxo com o filme, né? Exatamente, incrível, cara. Eu acho muito legal, até porque mostra também essa conexão que a Pixar tem, né? Com todo mundo, mostra como ela também é forte, né? Nesse quesito de se conectar com o seu público final. E aí eu tenho aqui um comentário que chegou do Cauã Nassif, um comentário que ele mandou justamente no podcast 187, né, Procurando Dory. Ele falou o seguinte: sou muito fã da Pixar e aguardava esse filme desde que foi anunciado, além de ter uma namorada que ama e se identifica com a Dory. Quem não tem um conhecido, né, Dani, que se identifica com a Dory? Sempre.
Ou que acha ela fofinha. Eu conheço pessoas que ficaram se derretendo no cinema porque acharam ela fofinha. Principalmente ela criancinha lá, bebezinho. É, exatamente, olha aí. E aí ele continua, né? Estava muito empolgado e ao mesmo tempo com medo de ser um Carros 2. Mas como diz a abertura do Cinemação, eu me surpreendi com o filme. Ao contrário do que falaram no episódio, tiveram muitas risadas durante o filme na sessão em que eu estava. Vi na estreia, tanto de adultos como de crianças. Ao mesmo tempo que muitos se emocionaram. Minha namorada chorou às quase 2 horas de filme. O filme tem sim uma profundidade maior e um apelo emocional, mas contrasta com as cenas galhofas, tipo o povo dirigindo o caminhão, servindo de alívio cômico, como foi citado. É isso aí, ele falou das duas coisas, né? Do sentido de tipo, trazer a reflexão, né, e tal, como também da parte galhofada, né, que pra mim chamou mais a atenção a parte galhofada do que a parte reflexiva do filme e tal, né, mas tipo, ele já mostrou que pra ele teve um equilíbrio aí das duas coisas, né. E aí ele continua falando assim: gosto muito de como o filme trata a inclusão social e como retrata os pais da Dory, incentivando ela e depois se questionando sobre como ela conseguiria viver sozinha. Zootopia, a animação da Disney, também tem questões sociais tratadas de um modo bem light, que espero que todas as crianças assistam. Pra finalizar, achei o filme melhor que Procurando Nemo e entra fácil no meu top 10, junto com os 3 Toy Stories, Monstros S.A., Divertidamente e Wall-E. Conheci o Cinemação ano passado quando eu procurava um podcast que falava de Divertidamente, que eu tinha acabado de assistir. Parabéns pelo trabalho. PS, vocês disseram que iam ler o meu comentário que fiz no episódio Curtindo a Vida Doidado e não leram, mas perdoo vocês. Tá vendo, Dani? A gente não pode ficar prometendo. A gente coisa, promete, cara. depois perde no meio dos comentários e aí a gente se ferra. Não, a não ser que o cara seja patrão, né? Porque daí a gente promete, a gente cumpre com a promessa antes da gente ter o objetivo, né? Ah, sim, é. Não, que mas... é o caso do canal do YouTube, né? Sim, verdade. Mas faz parte, Cauã. A gente tá lendo agora, olha que bacana. Pronto. É, isso mesmo. A gente na verdade não leu só pra segurar a sua audiência, pra que um dia você pudesse escutar a gente lendo. Foi uma estratégia friamente calculada. Exatamente, é isso aí. Dani, você tem um comentário aí também, né, de Procurando Dory? Sim, eu tenho um comentário do Guilherme Pim. O Guilherme Pim mandou um e-mail pra gente sobre o Procurando Dory, o podcast Procurando Dory, né, o 187. Ele falou assim: olá, equipe do Cinemação. Meu nome é Guilherme Pim, tenho 18 anos, sou aluno de jornalismo e escrevo também para um site de cinema. Esse é o primeiro e-mail que envio e gostaria de parabenizar o trabalho de vocês. Adoro o podcast e suas análises e estava ansioso para a de Procurando Dory, pois Procurando Nemo é meu filme favorito da Pixar, apesar de que não acho o melhor, mas tive uma forte relação com meu avô, o que reflete no meu pai, e isso fez com que Procurando Nemo me tocasse bem mais. Entendi o que ele quis dizer, achei bem legal, né? Tem filmes que às vezes você sabe que não são tão melhores que outros, mas são seus preferidos, né? Por outros motivos. E ele continua assim: Exato. Bem, sobre essa sequência, que para começo de conversa eu não gostaria que ocorresse, admito que queimei minha língua. Não estava esperando um bom filme, pois após Carros 2, não estava confiante com sequências desnecessárias, mas achei o filme muito divertido e fofo, apesar de sofrer o que Carros 2 sofre. Por ser sequência, existe muito do exagero e de tudo que pode ser mais grandioso que o primeiro, tanto que Procurando Nemo, na minha opinião, é muito mais crível, com situações que eu consegui aceitar mais. Aí, ó, tá vendo? Sim, mas isso todo mundo concorda, vamos lá. É isso. Exatamente. Aí. E algo que não concordei na opinião de vocês logo de cara foi o fato de acharem Procurando Dory mais sombrio, sendo que eu concordo com o Rafael no fato de Procurando Nemo ser bem mais. Ó, ele concorda com você. Olha Rafa. Aí, grande Guilherme Pim, já entrou pra minha lista aqui dos ouvintes favoritos. O Rafa só gosta de quem concorda. Que aqui é assim, né? Tem que concordar. Não, exatamente. Concordou, entrou na minha listinha aqui, ó. Sim. Asterisco pra você. Só pra terminar aqui, ele fala assim, ó: logo no início do primeiro filme temos uma morte trágica da mulher do Marlin, e não só da mulher, como de todos os filhos dele, excluindo o Nemo, lógico. E existe uma sequência tensa de acontecimentos: o rapto do Nemo, a perseguição do Bruce, o ritual no aquário, o peixe pescador, a tentativa do Nemo que dá errado, etc. Temos situações bem mais perigosas e tensas em Procurando Nemo que em Dory, apesar de que concordo no fato de que Procurando Dory tratar de assuntos mais profundos, mas dizer que é mais sombrio, acho exagero. Sobre
próprio modo de como Marlin cuida do Nemo vem muito do fato dele ser o único que sobrou dentre tantos ovos, e também devido à sua deficiência. E no começo de Procurando Nemo, o Marlin não incentiva essa liberdade do filho, como foi citado no podcast. Algo que senti falta, mas isso, por ser um fã chato da animação, foi a cicatriz da Dory, que na minha opinião seria legal ter aparecido, mas deixa ela passar. Afinal, a diferença entre os dois filmes é de 1 ano. Bem, entendi. Porque ele quis, aqui, realmente tem as questões, e acho que no caso aqui, o Guilherme tá sendo bem mais exigente, porque ele acho que tem a memória mais fresca. Eu não vi há tão pouco tempo assim Procurando Nemo, confesso isso. Então por isso que a gente talvez não tenha lembrado da questão, e realmente, no começo ele não valoriza tanto o Nemo, né? Ele trata o Nemo com muito cuidado, é o único filho que sobrou dele, realmente, ele faz uma análise bem legal aqui, o Guilherme. Exato. Só pra finalizar aqui o e-mail do Guilherme, ele fala assim: pra finalizar esse meu longo e-mail, gostaria de avisar que gostei, me diverti, mas algumas coisas incomodaram, e quando a Pixar incomoda, machuca o coração, risos. Um abraço pra todos vocês e continuem a nadar. Achei muito massa, mas perfeito. Muito legal, cara. Muito legal receber um e-mail assim. E eu tava falando aqui, né? É óbvio, né? Falei brincando esse negócio aí do Guilherme e tal, que o fato dele ter concordado comigo. A gente recebeu outros comentários dentro lá do Cinemação mesmo, né? No post lá do podcast, em que, por exemplo, a Amanda Aparecida concorda com o Lucas. Tem outras pessoas que entraram lá e concordaram também com o Lucas, achando que o filme da Dora é mais sombrio. É tudo uma questão de gosto, né? É aquilo que a gente falou. Não existe um certo e um errado. Quando você assiste o filme, você tem aquela sensação do que pode ser legal, do que não é legal pra você. Então, assim, vai muito realmente do que você sente do filme, e os debates que a gente faz aqui é justamente um pontapé inicial para que a gente possa continuar discutindo os filmes e tentar chegar cada vez mais, né, a novas camadas que os filmes oferecem pra gente, né? Então, acho que isso foi legal, muito legal a gente receber um comentário assim do Guilherme Pim, foi muito bacana mesmo, o Cauã também mandando seu comentário, foi muito legal, gente, a gente fica muito feliz quando recebe comentário. Sim, né, a gente continua a nadar e vocês continuam a mandar comentários. From the day I decided to marry Rajan, you've been sending me visions. You sent me a vision of a woman taking her own life. Visions of other people in distant places, even in prison, which could perhaps be a metaphor for my situation, intended for education and instruction. But then, you sent me a vision of a man with a large trunk. Bom, depois dessa brincadeira que a gente fez, né, com as irmãs Yoli e Yulia aí, né, foi uma brincadeira pra ouvinte nenhum botar defeito, né, afinal de contas, aqui no Cinemação é tudo planejado. Claro. Tu tá entendendo? Tudo planejado, é isso mesmo. E aí, eu queria começar essa discussão com vocês justamente falando um pouco sobre séries e filmes, né? Vocês acham que existe no ar algum tipo de disputa aí entre séries e filmes? O que é melhor, o que é pior? Ou não? São duas mídias que se complementam, são duas categorias que acabam por se complementar, né? Vocês acham que... Como que funciona essa relação séries e filmes hoje? Assim, Rafa, eu acho que hoje em dia as duas mídias elas se complementam. Até porque a gente viu ao longo dos anos o crescimento muito grande da qualidade técnica dos produtos televisivos. Se a gente pegar uma série dos anos 80, até no começo dos anos 90, você vê que a diferença entre TV e cinema é muito abissal, assim, é muito grande. E hoje em dia você tem séries de TV com muito mais recursos, muito mais investimento e muito mais cara de produto de cinema do que determinados filmes que a gente vê na tela grande. Eu acho que uma das séries que deu, assim, o pontapé pra esse tipo de produção foi 24 Horas, ali em 2001, 2002, que a gente começou a ter um outro formato de se fazer série, investimentos maiores nos episódios. Então, isso a gente vê hoje em séries como Game of Thrones, que são séries que têm grandes investimentos. Aquela da BBC, agora que me fugiu... Mas só
É o Last Kingdom, se eu não me engano. A HBO, ela sempre investiu pesado em série. Sim. A HBO, Sim, mas... inclusive, a propaganda dela é ser mais que TV. Ela não é cinema, ela se propõe a isso. Sim, quando eu falo do produto televisivo, eu falo do produto televisivo em geral. Não só da HBO, que é um canal premium nos Estados Unidos e aqui. Então, não é todo mundo que tem acesso. Mas hoje, se você for procurar alguns produtos de TV aberta, você consegue ver qualidades de cinema nesses produtos. Com certeza. A TV aberta tá num caminho ao infinito e além. Eu acho que um tipo de disputa que pode ter é o de tempo do espectador em geral, assim, porque, querendo ou não, deve ter muita gente que tá deixando de ver filmes pra ver séries. Tem pessoas como eu que não vê tanta série pra poder ver os filmes e acompanhar os filmes, né, porque senão não tem tempo que dê conta. Então eu acho que talvez tenha isso, mas a partir do momento em que você tem grandes diretores migrando pra TV, você consegue fazer com que esses momentos, esses ambientes se conversem, né, porque daí você tem tanto em questão de linguagem, mas até em questão de, sei lá, vamos dizer assim, de mercado mesmo, né? Tem muito ator, muito diretor, com certeza gente de todas as áreas na produção audiovisual que, sei lá, estavam fazendo só filmes, daí começaram a fazer TV, entendeu? Isso, eu faço isso de mídia, né? Então eu estudo justamente mídia, audiovisual e tudo nesse universo. E um dos primeiros períodos, uma coisa que foi falada é que justamente existia uma rixa entre, tipo, atores de TV e atores de cinema. Os atores de TV queriam ser reconhecidos e os atores de cinema achavam que TV não era nada. Tipo, quem não conseguia fazer cinema, fazia TV. E aí você vê atores ótimos, que se a gente tivesse planejado tanto assim, eu teria os nomes aqui agora pra citar, mas que migraram do cinema pra TV, ou da TV pro cinema, ou então ficam nessa fluidez. E não existe mais comparar. A TV não é tão legal quanto o cinema. Os dois estão competindo ali pesado em qualidade e produção de conteúdo, sabe? Mas voltando um pouco nessa bola que o Dani levantou justamente sobre o público, né? E é uma questão que eu acho interessante da gente pensar. Vou pedir, Dani, se você não consegue se aprofundar um pouco mais nesse seu pensamento. Certo. A gente tem aí uma diferenciação de público, quer dizer, hoje tem um público que consome série, que é diferente do público que consome filme, ou você acha que o público é o mesmo, só que de repente o cara que tá consumindo série é aquele que quer ter mais conteúdo audiovisual? Você acha que é isso? Como que você vê isso? Cara, não sei, eu vejo como quase que uma reprodução da vida que as pessoas levam hoje. Por quê? Porque a série, ela é mais rápida. A partir do momento em que você tem um episódio de 1 hora, às vezes até menos, 40 minutos, meia hora, dependendo da série. Então ela é mais rápida e as pessoas estão mais dispersas, de uma forma bem geral, claro, mas a gente é mais disperso hoje, né? A gente fica menos tempo. Eu, por exemplo, ler livro. Eu leio em períodos muito curtos, né? E daí eu demoro mais pra ler, talvez, porque a gente tem menos capacidade de atenção. De uma forma bem geral, claro, eu não tô dizendo que todo mundo é assim. Mas o que acontece? Você consegue assistir em pedacinhos, né? Em pedaços menores do que um filme. Eu conheço muita gente que fala assim, eu tô vendo muita série, porque não tenho mais paciência pra ficar vendo 2 horas parado, sem fazer mais nada, né? Tipo, 2 horas vendo um filme. Eu conheço gente também que fala o contrário. Cara, eu prefiro ver um filme que são 2 horas ali e acabou, do que ficar preso a um seriado que são 24 episódios, que são 12 episódios, e cada um são 45, 1 hora. Então, eu ao invés de ficar preso um dia, 2 horas, eu fico preso durante as semanas, e você fica aquela ansiosidade também, de, sim, meu Deus, episódio. Mas pra quem, então, mas aí entra uma coisa mais complexa, porque pra quem tem essa desatenção, não consegue, não gosta tanto, ou não tem mais, às vezes as pessoas nem têm mais as 2 horas pra assistir um filme, né? O que acontece? Ela tem como assistir picotado, mas ao mesmo tempo, a série, a partir do momento em que ela segura uma pessoa, ela cria o que eu gosto, o que eu chamo, e que é um negócio muito louco aí, que chama o desejo do que está por vir, né? Um negócio que tem essas teorias de modernidade líquida que falam, né? Que a gente quer sempre, a gente não quer só uma satisfação momentânea, a gente quer uma satisfação momentânea que dê pra gente a sensação de que no futuro essa satisfação vai ser ainda maior. Então você tem os cliffhangers e a expectativa do próximo episódio. Então você tem isso. Pra
pra quem? Eu, por exemplo, eu gosto de ver séries atualmente muito rápido, né? Eu gosto de ver de uma vez só, de preferência, se possível, entendeu? Então, e esse que é o binge watching, que é a Netflix que tá trazendo muito isso pras pessoas, né? O hábito de ver tudo de uma vez. Quando você faz isso, é como se você condensasse em pouco tempo esse desejo de ver mais, entendeu? Então é sempre essa promessa de algo maior. Claro que isso tem no cinema hoje. E aí é outra mistura que as séries fazem, né? Porque a partir do momento em que você assiste o Vingadores só pra criar uma expectativa pro próximo e assiste um Capitão América Reeves porque depois vai vir o sei lá o que do herói e tal, você tem esse adiamento da satisfação, né? Que a gente fala nessas teorias aí. Mas a série, ela é meio que sintomática, sabe? Ela demonstra na nossa sociedade uma coisa que existe, que é a gente tá com menos capacidade de concentração, fica menos tempo assistindo, mas ao mesmo tempo tem sempre uma promessa de que algo vem por aí, entendeu? Então, a ficção seriada, ela existe tanto no cinema quanto na TV. Só que são dois tipos diferentes de ficção seriada. Por exemplo, pra você ver Os Vingadores, você não precisa ter visto o Capitão América 1. Pra eu ver o Capitão América 2, eu não preciso ter visto Os Vingadores, Thor, Iron Man, etc. Já na TV, você precisa, então, episódio após episódio, e bem ou mal você precisa acompanhar cada episódio pra entender aquela narrativa, aquele arco. É verdade. E aí, é verdade. um exemplo que eu ia falar quando você estava falando, eu conheci alguns casais que têm filhos e eles me dizem, cara, eu não tenho tempo de ver um filme de 2h30, de 2 horas. É o tempo do meu filho dormir, põe lá no Netflix, se der pra ver o episódio inteiro tá ótimo, porque daqui a pouco ele vai acordar. Então, a ficção seriada da TV é mais coesa, é melhor pra se assistir. Eu acho que existe uma coisa interessante aí, que é as séries, elas abrirem um leque de possibilidade pra você que talvez os filmes não possibilitem, né? Que é justamente assim, se eu quero ver uma série de 30 minutos, comédia, fanfarrona, que eu não preciso pensar, eu posso assistir ela de forma independente, eu não preciso seguir a ordem dos episódios, eu tenho. Se eu quiser ver uma série de 40 minutos, dramática, que eu preciso ir seguindo uma a uma, eu tenho. Se eu quiser ver uma série de suspense, eu tenho. Então, assim, tipo, a grande alegoria que tem por trás das séries é justamente a gente ter essa flexibilidade, né? O que ela traz. E eu acho que o que o cinema tá fazendo, o que o mercado de entretenimento tá fazendo, é justamente ele tá tentando migrar, né? Fazer aquele cross-mídia para que ele possa conversar com todos os públicos. Porque do mesmo jeito que tem um cara que eu não tenho tempo para assistir 2 horas de um longa, é o cara que também pode querer ver o filme comédia, ou a série comédia bobinha, que ele não precisa ficar seguindo os episódios, ele quer simplesmente sentar ali e assistir aquilo ali. Então, tipo, o que eles têm feito é mais ou menos isso, é tentar se experimentar. E aí tem uma outra questão também, que é, se você mantém uma linha de arco narrativo, quer dizer, eu vou lançar um filme que é sério, que é um filme suspense e tal, e depois eu pego esse filme que foi um grande sucesso e transformo ele em uma série, e eu vou manter essa linha, né, de suspense e tal, você tem dentro da série a possibilidade de desenvolver aqueles personagens de uma forma muito mais profunda do que o filme se propõe. Então, no filme você tem 2 horas, e às vezes você prioriza a história no lugar do personagem. E aí, às vezes não dá tempo de criar uma empatia, ou de gerar uma relação com o personagem. Às vezes, nem sempre. Como, por exemplo, pode dar spoiler? Pode. Aconteceu comigo com o filme Como Eu Era Antes de Você, com a Emilia Clarke. Eu achei o final super besta, assim, porque eu não criei aquela empatia com o personagem, com a situação do personagem, gerou o background do personagem, de como ele era antes, eu não consegui criar tanta empatia. Então o final dele, do que ele decidiu, não me pareceu certo, entre aspas, porque eu não tive a oportunidade de criar simpatia. E aí a gente vai, por exemplo, pra Game of Thrones. E aí um desenvolvimento fantástico de personagem que, nossa, thumbs up pra HBO foi da Sansa Stark. Que ela começou aquela bobinha nojenta, mimada, lá em Winterfell, e ela passou por um bocado de coisas, se fudeu pra caralho. E aí agora ela tá uma badass. Ela Jon Snow não é rei de Winterfell porra nenhuma. Quem tá dominando lá
É, Sansa Stark. Ela entrou no jogo, ela observou, aprendeu e você consegue ver o desenvolvimento dela, entendeu? E aí em alguns filmes você não consegue tanto, assim. Mas eu sou verdade, série, é verdade. então eu sou meio que Sim. Não, eu acho que isso é verdade. Isso é uma das coisas mais interessantes, porque como a série tem muito tempo, isso a gente já até discutiu em outros podcasts aqui, a série, como ela tem muito, muito tempo, ela permite que a gente crie um vínculo muito forte com os personagens, né? Eu tive isso com o próprio Walter White, né, no Breaking Bad. Um que é muito forte também, que é até importante que seja assim, é o do House of Cards, que eu acho que no House of Cards é peça-chave da série, é você se sentir cúmplice de um bandido, personagem, né? Que é um bandido, que é um político corrupto e tal. Então, Frank Underwood. Isso. Mas assim, a questão é, você tem tempo de fazer isso. E no cinema, isso requer ou algum tipo de chave muito específica, ou um personagem muito, muito carismático, entendeu? Mas aí você não tem um arco tão complexo. Você tem um arco... Ou você recorre pra flashbacks. Sim, mas mesmo assim, a questão de você, por exemplo, o que faz com... Imagina a história do Breaking Bad contada em um filme, e que seja um filme de 3 horas de duração, que é um filme longo. Você não teria tempo hábil de mostrar todas as nuances e tudo que envolve o personagem do Breaking Bad na trajetória dele mesmo, no porquê. Você não teria tanta explicação do porquê que tudo isso, que ele se tornou quem ele se tornou, ou de que forma foi a caminhada dele, né? Assim, um professor que descobriu que tem câncer até um cara que é traficante, super envolvido com crimes. Mas na série isso permite, né? Mas aí a gente também tá pensando em filme como um filme só, e série como uma coisa estrambelhada que vai além. Mas ficção seriada também existe no cinema. Então, se a gente pensar no Breaking Bad, por exemplo, ou Game of Thrones, é impossível condensar essa história toda em 2 horas de filme. Então, provavelmente seria Breaking Bad 1, A Descoberta, Breaking Bad 2, Ascensão, Breaking Bad 3, o final, o grande final, sabe? Mas isso é exceção, né, Ioli? Assim, essas grandes franquias que de repente o cara fecha lá 3, 4, 5 filmes, são exceção. A grande fatia do mercado que acaba lançando um filme só, baseado num livro e tal, na verdade o problema acaba sendo físico, né? Você tem ali 2 horas pra desenvolver aquele personagem, pra desenvolver a história e tentar criar esse laço com a audiência. Sim, mas também, Rafa, é uma questão de qual história você quer contar, né? Tem história que precisa de uma série, vai ter história que vai precisar de um filme. Uma história que o Woody Allen cria, por exemplo, daria séries péssimas, imagino eu. Ou pelo menos com o arco que ele apresenta. Por quê? Porque ele faz basicamente filmes curtos, filmes de 1h30, né? Que funcionam dentro daquela estrutura. Seria impossível, por exemplo, contar a história do Game of Thrones em filme. Talvez também numa trilogia gigantesca, mas mesmo assim não seria o suficiente. Seria tudo muito condensado, com muita coisa do livro que seria suprimida e que a série consegue abarcar um pouco mais, entendeu? Acho que essa é a questão. Por exemplo, a gente tem, entrando nas grandes franquias, a gente tem Star Wars, que já são 7 filmes, vão chegar mais por aí, e a gente cria, porque, não sei, porque eu assisti todos os filmes de uma vez, então eu consegui criar muito poucos personagens, entender a motivação, ou o porquê daquilo acontecer, mas aí você pensa, o primeiro filme foi em 77? Isso. 79? 77. 77, primeira, yes. E aí, o último filme que foi lançado foi agora em 2015. E vai ter outro agora em 2016. Então você tem aí 3 décadas de fãs, de pessoas que estão acompanhando um longo período de tempo. Será? Eu me pergunto, né? Que eu não vi separado. Então, mas nesse entre-meio, você teve séries, teve série animada, você teve videogame, né? Você teve outras coisas que teve a questão transmídia, né? Transmídia, exatamente. Então você teve outras coisas que continuaram alimentando aquela fixação e tal. Por isso que eu acho assim que a questão, na verdade, essa questão física e o que o cinema se difere muito em termos de linguagem das séries é que é um grande desafio dos roteiristas de filme é que eles precisam, na verdade, nas sutilezas, transmitir aquilo que as séries mostrariam com uma imagem, entende? Então, por exemplo, você tem uma cena em que o personagem se olha no espelho e o olho dele enche de lágrimas
lágrima, e aí ele sai. Então, tipo, essa cena dentro do cinema já mostra que ele é um cara inseguro, que ele é um cara que tá triste, que ele é um cara que tá assim, que tá assado. Aí na série, você não precisa ter essa cena. Na série você pode, tipo, mostrar um episódio que ele é humilhado, daí ele se sente inseguro. Daí na outra mostra que ele ficou triste porque ele brigou com a esposa. Daí na outra, isso. Então você vai construindo aos poucos, como você vivencia as situações, você acaba criando essa empatia, entendeu? Let's run together again. Not just as husband and wife. You don't mean... Yes. I'm worried about you, Claire. You're not making any sense. You've let your ego get in the way. I've always been your running mate. You just didn't want to see it. As my vice president, Jesus, I've do you have put any a lot idea? of thought into this. You can't have thought it through, because if She you has did, no you would have come up with a experience. She's million never run reasons. for anything. No children, nepotism, arrogance. I've run through them all. Geralmente, série, a gente tem muito mais personagens do que em filmes, geralmente. E aí, por exemplo, em Agents of S.H.I.E.L.D., da Marvel, teve episódio que eu gostei muito, que foi especialmente pra Gemma, que foi especialmente pro desenvolvimento do personagem dela, que ela foi sugada pra outro planeta completamente conhecido, ela não sabia se iam buscar ela, se não iam, o que ia acontecer. E aí a gente vê a real personagem, ela sozinha no cenário. E aí, pelo menos pra mim, mudou muito a perspectiva da personagem, que você achava que ela era uma molenga, que ela ficava dependendo dos outros agentes. E que... Dependendo não, mas como ela é uma cientista, então ela fica mais pra trás e os agentes de combate recebendo as porradas. E aí você vê ela sozinha num planeta que ela nunca viu e não conhece o ambiente, gravidade, fauna, flora, não conhece nada. E você vê que ela consegue desenvolver muito bem. E ela consegue sobreviver meses lá. E a partir daí, minha perspectiva, minha, né, sempre, da personagem mudou completamente. Ela saiu da molenga pra caralho. Ela é uma badass foda, sou fã da Gemma. Então você consegue ter, tipo, 45 minutos, principalmente em seriados que tem 22 a 24 episódios por temporada. Você consegue ter um episódio só para o desenvolvimento daquele personagem e você consegue ter uma empatia grande com ele e ver a transformação da sua percepção sobre ele e do próprio personagem. Que no filme você não tem isso. Você não tem 40 minutos só lá pra ver. Exato. Sim. Não, e tem outra coisa que é a questão da recorrência, né? Quer dizer, você pega esse personagem, desenvolve ele durante lá os 40 minutos e depois você vai assistir ele em um outro episódio que de repente ele não aparece ou que ele aparece pouco, mas que como você teve aquele desenvolvimento, você olha pra ele e fala, eu sei o que esse cara passou, eu sei como é que ele tá se sentindo. Então por mais que ele apareça ali de alguma forma, como você tem ele de uma forma recorrente no seriado, aí você vai falando, não, agora eu entendo esse cara, eu vi a história dele, né? Sim, e aí você vê ele pouco no episódio e você percebe, cara, eu sei tudo que ele passou, como você falou, conheço esse cara, e eu sei que, por mais que às vezes quem não vê a série não entenda, eu sei que essa participação, que por mais que sejam 2 minutos dele em tela, foi fundamental pro enredo do episódio, ou pro final do arco da temporada, ou pros eventos seguintes que vão acontecer. Mas só pra citar, eu vou citar de novo o Breaking Bad, mas só pra dar um exemplo mesmo, que eu lembro agora. A série também, ela permite com que essas riquezas que são muito comuns no cinema sejam ainda em maior quantidade. Então, por exemplo, no Breaking Bad você tem muita coisa relacionada à roupa dos personagens e a forma como eles vão mudando. Então, o que no filme é preponderante para você entender um arco de um personagem. Então, ele começou com tal roupa, aos poucos ele vai usando outra roupa, ou esse tipo de coisa que a gente vê muito em cinema. No Breaking Bad tem, por exemplo, né, ou aquele momento em que eles vão pra uma festa vestidos com uma cor, todo mundo tá vestindo outra cor e tal. Tem isso. E tem muita coisa de pista, que é um negócio que num filme geralmente tem 1 ou 2, sabe? De você vê um objeto aqui rapidinho que depois vai aparecer lá e vai ter uma importância. No Breaking Bad, ao longo da série toda, tem vários momentos de pistas e tal, que eles vão dando, né? Então, o que no cinema você tem que
tipo, fica uma coisa muito bem pensada. Na série você tem mais tempo pra desenvolver, mas se você quiser, e se você fizer ela com muito cuidado, você consegue deixar essas pistas também, assim como no cinema, entendeu? Então eu acho que hoje em dia tá bem misturado nesse sentido. Você pode ter, eu penso muito isso, você pode ter um filme super bobo, super pobre, mesmo que seja um filme legal, mas um filme pobre em detalhes, entendeu? Como uma série pobre em detalhes ou não. Não existe mais uma coisa de que aqui permite isso, aqui permite mais, sabe? Tem coisas no audiovisual que você pode explorar igualmente. A única diferença é o tempo e a forma como você vai desenvolver, como a Ioli tá falando, de a ficção seriada, né? Ou seja, o fato de que vários filmes com a mesma história vão demorar, sei lá, 30 anos para serem mostrados no cinema, e na série você faz isso em uma temporada, e daí tem os seus prós e contras, né? O filme, por exemplo, você alcança muita gente. Tipo, ao longo de muito tempo, você tem um período muito longo pra alcançar. Várias a gerações, série, né? Várias gerações. Várias gerações, exatamente. Exatamente. A Star Wars, a série não. A série você tem, teoricamente, menos. Mas daí, por exemplo, eu lembrei agora do Star Trek, que acho que é um outro caso bem interessante, porque tá tendo toda uma sequência agora de filmes novos, né? Que eu gostei bastante. E você, querendo ou não, tem as séries antigas, aí você tem toda essa coisa da franquia, e nas séries você tinha... Rapidinho. O do Star Wars eu sei que estão todos interligados em novas e antigas. Mas o Star Trek foi um reboot ou continua? Ou é uma continuação? É uma linha temporal paralela. Exatamente. Ah, é outra linha do tempo. É muito louco. É uma outra linha do tempo Flash agora. Que é, exatamente, é um reboot, mas que passa por continuação. Eles fizeram de um jeito muito, muito inteligente, eu gostei bastante. E até a gente estava falando um pouco aí sobre essa questão de passar por gerações, né? Aí eu ia perguntar aqui pro Edu, porque o Edu é um ávido consumidor de séries, né? Eu ia te perguntar, Edu, tem duas séries que me chamam a atenção, que daí no caso é Bates Motel, né? E o Hannibal, que são duas séries baseadas em clássicos. O Bates Motel, ele é baseado lá naquele clássico do Psicose, do Hitchcock e tal, e o Hannibal é baseado no Hannibal Lecter, né, que a gente conhece tanto dos livros do Dragão Vermelho e tal. Você conhece as duas séries? Você assistiu? Você acha que elas condizem com o que os dois clássicos trouxeram? Você acha que foi uma tentativa válida para reviver e reavivar esses clássicos? Olha, eu acompanho as duas séries, né? Bates eu dei uma parada na temporada passada, mas Hannibal eu acompanhei até o final. E eu digo pra você que o cuidado que o Bryan Fuller, que foi o produtor de Hannibal, teve com a série, esteticamente, com o roteiro, com o desenvolvimento dos personagens, é uma parada que às vezes até ultrapassa o que foi demonstrado, por exemplo, na continuação ali no Hannibal. Eu acho um filme bacana, mas acho um filme fraco perto do Silêncio dos Inocentes. E na série, ele altera algumas coisas dos livros, algumas coisas que a gente já conhece, né? As coisas que estão pré-estabelecidas entre essa relação do Will com o Lecter. E na série ele consegue te dar uma nova visão disso, e é muito interessante a forma com que ele faz. É uma narrativa bem mais lenta, porque você tem, né, vamos botar assim, 13 horas para apresentar aquela determinada história, aquele arco, né? E fora que é muito bonito esteticamente falando. Já o Bates Motel, o que me chamou mais atenção é que, apesar dos figurinos, da estética do local na série aparentar se passar no período em que o filme original foi feito, você tem tecnologia, você tem os notebooks, você tem os celulares, e em nenhum momento eles te situam em que momento de espaço-tempo aquela trama se passa. Então você pode se confundir muito com ela se passar no passado, uma década, sei lá, de 60, ou em 2016. Em nenhum momento eles citam essa coisa do tempo. Até quando eu assisti o piloto alguns anos atrás, foi uma coisa que me confundiu muito, porque a personagem da Vera Farmiga, né, ela tá sempre com aquelas roupas de dona de casa dos anos 60, o próprio Norman Bates, né, o Fred Highmore também, sempre usando roupas que remetem ao passado, e aí o cara me saca um iPhone do bolso, entendeu? Tá ouvindo músicas no iPod, e aí meio que cria um conflito, mas é muito respeitoso o que o Lindelof, que é o produtor da série, tá fazendo com o Bates
Bates, né? Ele não tá desvirtuando o que a gente conheceu. Ele tá agregando valor a essa história que a gente conheceu, né? E de onde o Norman partiu do ponto A até aquele famoso ponto que a gente sabe que ele assume, que ele tem a personalidade da mãe dele ali, que ele tem problemas psicológicos, né? E a gente vai acompanhando essa trajetória e criando uma certa empatia pro bem ou pro mal com o Norman Bates e com a Norma, até pra poder entender mais, né? No filme a gente vê um pouco do Norman Bates, mas ao longo da série, né, que pra quem pode assistir e curte, dá pra você entender um pouco mais dessa relação que ele tem com a mãe e por que ele chegou naquele ponto que a gente conhece do filme. Então acho que isso é legal. Foi uma reinvenção na carreira do Fred Highmore, né? Porque Total. Fez algumas coisas e tal, mas ele foi ficando mais velho. É aquela típica, sei lá, ator mirim que acaba dando uma sumida porque ele perde aquele encanto infantil e aí de repente ele volta tendo que carregar nas costas aí um personagem clássico que tem todos os problemas psicológicos que a gente já viu em Psicose e aí ele volta e foi uma reinvenção mesmo para ele, né? As séries têm esse poder também. Assim, né? Rafa, a série, ela é tão interessante que ela deixa aquele remake do Gus Van Sant no chinelo, assim. Sim, mas mas aquele remake é meio esquecível. Sei lá. Ele foi feito. Acho que ele é muito esquisito. Ele foi feito Nem pra ser sabia tipo que tinha assim. remake. Tem, mas tipo, é um negócio que foi. Acho que ele foi feito meio pra bobeira mesmo. Assim, tipo, vamos fazer pra homenagear, sabe? Sei lá, acho que parece que. Sei lá, enfim. Mas. Só pra falar um negócio, vocês estão falando do Fred Highmore, né? E eu acho que ele prova na série que é um excelente ator. E também tem vários outros casos de atores que ou não tiveram a oportunidade de mostrar o talento, ou nem de desenvolver o talento. E eu acho que a série, por dar muito tempo pra alguém desenvolver o personagem, tanto porque é uma temporada toda, quanto porque você tem, né, quando você tem várias temporadas, o cara tem tempo de meio que mastigar o personagem, de refletir e tudo mais. Eu acho que isso permite com que o ator desenvolva melhor o talento dele. Não sei se vocês concordam, mas, por exemplo, tem o do Breaking Bad, né? O Walter White lá. Você tem, tipo, antes disso, ele era um ator mais esquecível, né? Sim, meio pouco valorizado. Anos do Malcolm in the Middle e, tipo, quando você vê, claro que é um personagem completamente diferente, né? Um pai de família bobão. Sim. E quando você vê ele em Breaking Bad, você, tipo, quem é esse cara? Mas desses dois casos, você tem o quê? Pessoas que não tiveram a oportunidade de mostrar a que vieram, entendeu? Antes de chegar numa série com uma carga dramática pesada, bem cuidada, bem desenvolvida e tudo mais, daí o cara consegue, sabe, assim, mostrar que veio. Eu acho isso interessante também. Então, e tem outro ponto, né, Dani, disso que você tá falando, que é que eu volto naquilo lá que eu comentei antes da recorrência, né, que quer dizer, hoje a gente tem justamente as séries, elas dando a oportunidade para mais atores, porque daí você abre uma cartela de personagens maior também, porque você pode fazer cada episódio um personagem diferente, e você também tem a questão de fazer contratos longos, né? Então, por exemplo, o próprio House of Cards com Kevin Spacey é um projeto em que ele foi lá, teve autonomia para ir lá, para produzir e tal, fecha um contrato lá de 3, 4 temporadas, é um projeto de 4 anos que o cara tá dedicado, que ele tem ali tempo para desenvolver, ele tem uma segurança também em termos de trabalho, né? E aí você traz isso como argumento, porque daí você começa a diminuir aquela margem que tinha entre série e filme, você diminui isso em termos de tecnologia. A tecnologia foi pulverizada, a gente tem mais acesso a material mesmo, né, para você fazer as filmagens, iluminação e tal, conhecimento, então tudo isso tá muito mais acessível. Aí você dá essa recorrência pros atores, aí você olha lá e vê assim que, por exemplo, um Hannibal contou com o Mads Mikkelsen, que é um puta de um ator, é um cara fantástico. Sim. Contou com o Lawrence Fishburne, que também é um ótimo ator. A Gillian Anderson, né, que fez Arquivo X, voltou nessa série também. Aí em o Bates Motel, né, você tem a própria Vera Farmiga, né, que é também uma atriz que
que já tem um nome em Hollywood, né? Sim. Então você vê como essa recorrência ela acaba ajudando também nisso, né? Sim, eu acho que tem duas frentes que a gente pode ver no próprio House of Cards, por exemplo. Ele tem o Kevin Spacey, que já era o Kevin Spacey, né? Antes. Então, tipo, ele é um ator super consagrado que é colocado como a figura que vai chamar um público, como alguém que vai dar um peso pro elenco e tudo mais. E no House of Cards você tem a Robin Wright, que sempre foi uma excelente atriz, mas talvez nunca tenha tido um apelo tão grande, entendeu? E que tem a personagem tem o mesmo peso, né, do personagem do Kevin Spacey, e ela representa esse ator que tem na série uma oportunidade de dar aquela alavancada, por questão do tempo, por questão até do alcance, obviamente, que depende muito da série fazer sucesso, isso a gente sabe também, mas daí isso dá essa alavancada e daí ela tem essa oportunidade de mostrar o talento dela, né? Tanto que ela conseguiu igualar o salário. Ela renasceu, cara. Sim, ela ela renasceu, igualou o salário, né, nessas lutas por salários iguais que as mulheres têm, que tem que ter mesmo. Essa luta tem que ter dos homens também. Sim, claro. Por exemplo, o Kevin Spacey podia ter sido um cara ao virar e falar assim, peraí, eu só quero ter esse salário se a Robin Wright for ter, né? No mundo ideal seria isso mesmo. Mas assim, tô dizendo, né, histórias à parte, querendo ou não, teve essa ascensão. Então é uma questão de... O House of Cards, ele é meio icônico nesse sentido também. A gente vê duas situações diferentes de atores, né? Então, por exemplo, o Mads Mikkelsen é cara consagrado, grande ator, tal, fez muitos filmes, tá na série. Enfim, aí tem outros atores, em outros casos, que são o contrário. O cara é meio desconhecido, tal, e tem uma grande oportunidade numa série de mostrar quem é. Por exemplo, tô lembrando agora do Demolidor, né? O ator que faz o Demolidor, eu acho ele muito bom, assim, e ele não era tão famoso, não era tão reconhecido assim. Ele era um ator, né? Aqui, tem uns filmes aqui e tal, mas nada demais. E uma curiosidade só sobre ele, aliás, duas. Ele fez parte do filme A Teoria de Tudo. Ele é aquele cara lá que fica com a esposa e tal. E ele é o primeiro ator não americano a interpretar o Demolidor. Uhum. Olha aí. Vocês estavam falando a respeito da questão de quando o cara tem uma segurança para poder desenvolver um personagem, um papel com mais cuidado. Eu acho que espero que a gente consiga ver isso com a Alice Braga, né? Que assinou um contrato de 5 anos com o USA para protagonizar o Queen of the South. Então, teoricamente, a gente sabe que a série vai ter pelo menos 5 anos. Então, ela pode ter um cuidado e a gente ainda tem a favor da Alice Braga, que mesmo ela sendo brasileira, já participou de diversas produções norte-americanas, então é uma atriz que é bem vista e é bem conceituada. Acho que eu poderia botá-la junto com a Morena Baccarin entre atrizes brasileiras que têm destaque no mercado americano. Então eu acho que isso pode contar muito a favor. Sendo que a Alice Braga é muito melhor que a Morena Baccarin, né? Só que a Morena Baccarin, ela fez filmes mais mainstream, vamos botar nessa balança. Ela fez Deadpool. Mas é o primeiro que eu lembro, assim, da Morena Baccarin fazer um filme de destaque. Eu lembro... ela fez Vi, uma série que foi cancelada. Ela tá agora em Gotham, que é uma série Homeland. também. Eu não assisti Homeland, mas você tá dizendo... 3 temporadas de Homeland. E ela fez Deadpool, que é super... Você pode nunca ter ouvido falar dela, mas ela fez Deadpool, que vai ter uma sequência, que foi a maior bilheteria pra maiores de 18 anos. Bateu recordes, e aí agora todo mundo vai conhecer a Morena Baccarin. Sim, mas a Alice Braga, ela fez Eu Sou a Lenda, uma participaçãozinha ali com o Smith. Não, mas a Alice Braga fez alguns filmes menos mainstream, talvez um pouco menos, mas ela tem um peso dramático muito maior. Sim, eu acho que sim. Parar pra pensar, sei lá, qual delas tem mais chance de ganhar um Oscar algum dia? Alice Braga. Alice Braga, com certeza. Não, eu só tô querendo balancear o talento e, tipo, a visibilidade, e é uma balança que tem, sabe? Nem sempre o cara que é o mais pica das galáxias e o que atua melhor é o que tem mais visibilidade. Claro, mas o cara faz... Sei lá, o Zac Efron da vida faz um pastelão e tá em todas as salas de cinema, sabe? E Alice Braga não tá. Ela teve outras opções de carreira dela. We obviously didn't communicate clearly. We had to discuss your surrender, not mine. I imagine it's difficult, adjusting to the new reality. Your reign is over. My reign has just begun.
Eu acho até que tem uma questão aí que a gente consegue perceber, que é justamente como o seriado, as séries, né? Assim, ele tem uma questão interessante de trazer todo mundo para um nivelamento, sabe? Quer dizer, você pode ter um personagem central, como a gente falou aqui em House of Cards, que você tem lá o Kevin Spacey, que é o personagem central, que a história se passa ali ao redor dele, mas por você ter justamente essa continuidade, como você tem vários episódios ali e tal, que você vai explorar outras atmosferas que estão compondo ali, né, aquele quadro que o personagem principal tá pintando, você acaba dando espaço muito grande para que outros atores se desenvolvam. Então você coloca em pé de igualdade muita gente, né? Você consegue alavancar muitos atores e muitos personagens e trazer eles para um lugar que a gente não conhecia. Sim. A gente estava falando justamente do House of Cards. Para mim, um exemplo que eu percebi esses dias foi com o Michael Keeley, né? Que faz o Doug Stamper, né? Dentro do House of Cards, que ele é como se fosse o braço direito do Francis, né? O Michael Keeley, ele tá em Homem de Aço. Ele aparece lá, ele é um companheiro da Lois ali e tal, ele ajuda a salvar uma menina e tal, mas tipo, é uma coisa tão rápida, tão rasa, que você não consegue nem perceber que é ele, você não memoriza o ator, né? Não memoriza, exatamente. Uma questão sobre o Homem de Aço, que você lembrou, muito rápido, assim, dessa questão de velocidade narrativa, que não é nem de Homem de Aço, é Batman vs Superman, que a galera super criticou o final, né? De o Batman só poupar, entre aspas, o Superman por causa do nome Marta. Mas a galera ignora toda uma construção feita durante o filme. A cena inicial do filme é a morte dos pais dele. E o Batman, ele é um herói que a gente conhece, ele é super inteligente, ele é um gênio, mas ele, no fundinho lá, ele é uma criança traumatizada pela morte dos pais dele. E aí, ele tá sempre querendo preencher isso da morte dos pais e da mãe. E aí, ele ouve o nome da mãe, isso mexe com ele, sabe? Então, ele não só, tipo, ouve Marta e... Ah, tá mexe, bom, ele, tipo... Sim. Não, mexe, mas assim, e olha, não pode ser um botão vermelho de emergência, entendeu? Tipo, eu entendo que mexa. É muito subtil. Mas o cara, tipo, falar Marta e de repente, opa, somos amigos, vou salvar sua mãe, aí eu já acho um exagero, entendeu? Mas teve cena cortada aqui do filme que explica, tipo, o porquê do próprio Superman não ter ido lá e ter salvo a Marta. Sabe? Então, e aí entra essa outra coisa. Eu ouvi falar justamente disso. Assistam a versão estendida de Batman vs Superman, porque vai mudar a sua perspectiva e não sei o que e tal. Aí volta para aquilo que a gente falou, inclusive no podcast Batman vs Superman, que eu posso tentar encaixar com um assunto que a gente tá falando aqui agora, que é o seguinte: se o cara corta a cena e ele coloca no ar, ele coloca pro público final, pro grande público, que é aquele que vai consumir na estreia o filme... Mas só não depende só do diretor, né? O corte final. Não, tudo bem. Que seja a equipe e tal. Tô dizendo assim, os produtores vão lá, qualquer pessoa vai lá, faz o corte final e tira cenas importantes, é uma falha gritante. E aí você obrigar o público a assistir o mesmo conteúdo pra você assistir de repente, tipo, 1 hora a mais, aí eu acho que as séries, elas têm uma grande vantagem, sabe? Exatamente. Porque por mais que elas possam errar em algum momento dentro da continuidade da história, sempre aí eles acabam, sempre vai ter espaço pra isso. Eles não te obrigam a falar assim, não, olha aqui, a gente errou no episódio 3 da temporada 5, então faz o seguinte, assiste tudo de novo, porque agora vai ter o episódio 3 da temporada. Exatamente, entendeu? Sim, é verdade. É falha, mas aí não tem... Porque tem a ver não só com a equipe, produtor, diretor, tem a ver com o estúdio também. Por exemplo, teve uma declaração do diretor de Quarteto Fantástico, desse novo. Ele virou e falou, tipo, meio que tacou foda-se, olha, a minha versão do filme era ótima e o estúdio mandou fazer assim assado e ficou uma merda. Exato, e aí o que o diretor, ele assinou o contrato já, ele já tá ali fazendo filme, tipo, o diretor não supremo, né, soberano, ele tem que meio que acatar aquilo que quem tá dando dinheiro pra ele mandou ele fazer, sabe? E é muito interessante isso, e olha, deixa eu só falar rapidinho, porque essa questão do poder do produtor, pro poder do diretor, etc., até nisso o cinema e a série estão se misturando, né? Por quê? Porque
grande poder do cinema sempre teve nas mãos do diretor. Sempre foi o diretor, deu a palavra final, é o diretor que comanda tudo e tal. E nas TV, séries, novelas, etc., sempre foi uma coisa muito mais na mão dos produtores e dos roteiristas, né? Que muitas vezes até se confundem. O que acontece hoje? Cada vez mais os diretores têm poder dentro da estrutura da TV. Seja porque a produtora deu o poder pro diretor, seja porque tem muitos produtores que não tem nem como ter muito poder, então eles centralizam no diretor, enfim, por vários motivos. E no cinema, principalmente nessas grandes franquias, os produtores estão botando a mão para ter um controle grande sobre a produção geral, né? Por exemplo, o Kevin Feige lá da Marvel e tal, ele vai lá e ele tem que controlar tudo para poder manter essa unidade de todos os filmes da franquia, etc. E aí nisso o diretor, óbvio que no grande cinema hollywoodiano, ele perde o poder, entendeu? Então até nisso elas estão se imbricando, no sentido de que o diretor bom vai querer ir pra TV, porque ele vai querer ter o poder que a TV agora está dando, talvez uns diretores que aceitem ser controlados pelo produtor, que antes só ficariam restritos à TV, possam ir pro cinema, fazer um filme de uma grande franquia, porque ele tem essa coisa, como os irmãos Russo, por exemplo, só pra dar um exemplo, né? Os irmãos Russo então, lá da Dani, Marvel. mas tem uma coisa que daí eu vou contestar isso um pouco que você tá falando, porque assim, eu acho que a unidade continua sendo o grande forte das séries. Ela continua na mão dos produtores. O cara não é porque ele é diretor e ele tá lá, que ele vai poder, tipo, ir lá em House of Cards e falar, não, agora eu quero fazer com que o Francis, ele vai ter uma bondade agora aqui, ele vai fazer um negócio, tipo, vai tirar ele dentro daquilo que é... Então, ele vai seguir. Então, assim, essa liberdade que você tá falando que o cara tem dentro do... Cada episódio é um cara que dirige. É um cara que... Exato. Então, mas ele tem a liberdade. Por isso que eu acho que a grande diferença, na verdade, tá assim, ó. Hoje talvez você tenha muito mais uma importância dentro dos seriados para com os roteiristas. E você tem a mão dos diretores, você vê em determinados momentos. Aí eu vou trazer aqui o episódio que hoje é considerado, inclusive no IMDb, tá como 9.9 de 10, que é o episódio do Game of Thrones, né? O episódio 9 da temporada 6 que teve agora, que é a Batalha dos Bastardos, que foi dirigida pelo Miguel Sapochnik, que é um cara que, tipo, ele já tinha trabalhado dentro do próprio Game of Thrones e trouxe também essa visão, essa coisa da batalha, essa coisa mais visual e tal. Sim, e o episódio teve um clamor. Diretor, então, mas é liberdade até um certo ponto. E aí eu acho que ele se equipara mais ou menos o que o cinema já faz, entendeu? O que o cinema tá fazendo hoje. Ok, mas até aí, então, isso que eu tô falando. O que acontece antes o diretor, ele não tinha muita liberdade nem de escolha, sabe? De posicionamento de câmera, vou fazer essa cena assim, a cena assado, vou ter tempo, o Game of Thrones tem um puta de um tempo pra fazer essa cena de batalha, entendeu? Antes você não tinha também esse tempo, então é uma série de coisas, inclusive óbvio. É o episódio mais longo da série. Exatamente. Então, mas eu vejo dessa forma, sabe? Que a gente viu uma valorização para com os roteiristas dentro das séries, você não tem tanto dessa migração de diretor pra dirigir um episódio dentro de uma série grande. O que você tem é tipo diretor ou ator e tal, tipo vestindo a camisa de um projeto, como o Kevin Spacey em House of Cards, ou os próprios irmãos Wachowski com Sense8, entendeu? Então os caras vestem uma camisa falando, não, ó, esse daqui é meu projeto. O cara vai lá e veste a camisa. Aí o cara tem uma liberdade, aí a TV dá uma liberdade pra ele de um projeto de 3 anos, 4 anos, sei lá, que ele vai desenvolver todos os personagens e tal, e ele vai trazer um outro linguajar. Agora, o que eu acho que a série, inclusive, ela acaba funcionando, e até quando a gente vai falar de filme, a gente acaba repetindo isso, é assim, o cara que dirige muitos episódios de série e depois ele vai pro cinema, né? Porque daí ele tem um tempo maior pra ele desenvolver ali a visão criativa dele dentro de um filme de 2 horas e tal, enquanto que numa série às vezes ele dirige um episódio que já tá dentro de uma moldura, já tá dentro de uma linguagem visual, já tá dentro, sabe, já tem uma fórmula pronta que o cara vai chegar lá e vai manter a toada. Eu acho que um grande exemplo disso é justamente o House of Cards, que ele tem os episódios são muito similares uns aos outros. Tem episódio inclusive que a
A própria Robin Wright, ela dirige e depois passa para um outro diretor, você não nota essa diferença gritante, entendeu? Porque todos os episódios têm uma fórmula, tem um padrãozinho. Sim. O Rafa, até tem a gente pode pegar como exemplo também, no caso do caminho inverso, o Alan Taylor, né, que dirigiu vários episódios de Game of Thrones e foi contratado para dirigir o Thor Mundo Sombrio. E aí... Isso, perfeito. Não sei se é a visão de vocês, mas eu acho que ali na série, como ele tem uma visão já a ser seguida, um padrão a ser seguido, ainda que ele possa trazer alguma coisa diferente na forma de contar aquela história, quando você vai ver o Thor Mundo Sombrio, não é uma direção muito inspirada. Até que a gente sabe que o Kevin Feige, ele dá uma podada na galera e tem o padrão a ser seguido. Mas você não vê, assim, a mão do diretor no filme, sabe? Também tá meio pasteurizado aquilo ali também, assim como na série. Não, mas a questão de Thor e todo o universo Marvel é que é o universo Marvel. Sim, mas a Marvel que tem essa aquela questão grande mesmo mão. que eu levantei. Que como ele teve que se adequar a padrões pré-existentes, você não vê nenhuma inovação. Tanto em Game of Thrones, que tem um padrão a ser seguido, como nos filmes da Marvel, que também tem um padrão a ser seguido. Só que Isso, ao mesmo tempo que tem um padrão a ser seguido, que você tem que ter a continuidade da história e que são todos personagens do mesmo universo, você vê a diferença de tom da narrativa, fotografia e roteiro e etc. entre os diversos filmes. Se você comparar por exemplo, o primeiro filme do Capitão América, o primeiro filme do Iron Man e o primeiro filme do Thor. São estéticas e maneiras de contar a história super diferentes. Então, isso, perfeito. Ao mesmo tempo que você tem uma grande mão lá, o Big Brother controlador ali, do cara que contratou o diretor, você tem mais ou menos uma certa liberdade de você tratar aquele filme, aquela história. O próprio, por mais que sejam tempos diferentes, o próprio Capitão América 1 e Capitão América 2 se diferem, sabe? Eles continuam tendo essa fórmula realmente, mas é como você falou, eles têm essa liberdade. Por isso que eu acho que nesse sentido, a gente vê ainda nos cinemas, as produções cinematográficas, elas acabam atraindo mais os diretores, por isso. Porque assim, se você não faz a grande franquia, você ainda assim pode fazer um projeto independente, você ainda pode contratar, né, os atores, né, fazer lá o seu projeto do seu jeito e você trazer a sua toada, o que você quer para aquele filme. Então, você tem a liberdade criativa dentro do cinema ali. Ainda tem. Sim, mas viu, Rafa? Depende muito do projeto, entendeu? Porque vai ter de tudo sempre. Inclusive, o cara pode criar o próprio projeto de série, entendeu? E fazer a série que ele quer, do jeito que ele quer e tudo mais. E aí, a única diferença é que na série, muito provavelmente, não sempre, mas muito provavelmente, ele vai ter que dividir com outros diretores. Porque, sei lá, vamos supor, o Vince Gilligan, né, que criou lá o Breaking Bad, ele, em determinados momentos, ele vai ter que escolher, eventualmente, né, um outro diretor pra fazer. Uma série como Sense8, por exemplo, que é super complexa de filmar, são as irmãs Wachowski e o Tom Tykwer, sei lá, que é o cara um diretor alemão que é parceiro deles, entendeu? Então, parceiro delas, né, no caso, enfim. Mas, assim, você entende? Tipo, depende muito do projeto pra você fazer. A questão que acho que a gente tá vendo aqui é como que essas produções audiovisuais estão cada vez menos tendo uma regra. Se a gente voltar para os anos 90, você tinha o cinema, liberdade, isso, aquilo. A televisão tem essa linguagem super padrãozinha, entendeu? E aí tudo era muito separado. E hoje você tá misturando tudo, tanto com respeito à linguagem que é utilizada para contar a história, quanto no que diz respeito aos profissionais, a maneira de contar a história, a imbricação das histórias. Sei lá, você tem uma série que vira um filme que é desenrolado numa série depois, etc. Seja uma continuação, seja a mesma história com os mesmos personagens, outros desenvolvimentos. Mas você tem, assim, tanto em todos esses sentidos, você tem isso muito mais misturado. Mas mesmo tudo muito misturado, você ainda tem características que só o tempo do cinema ou só o tempo da série vão permitir
para que seja desenvolvido, entendeu? E aí o que eu acho muito legal, e assim, eu vou abrir até o audiovisual, né, para uma coisa mais geral, que é o seguinte, com cada vez mais serviço de streaming, com cada vez mais formas de plataformas para colocar uma série, e com cada vez mais diferentes maneiras de se exibir pro público, você tem também possibilidades muito maiores ainda. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma série de 3 episódios de 2 horas, eu faço. A Netflix me permite isso, entendeu? Talvez a AMC não queira um projeto desse, mas a Netflix aceite. Ou se alguém quiser fazer, ou por exemplo a BBC fez o Sherlock com pouquíssimos episódios, e cada episódio tem praticamente um filme, tem 2 horas de duração, mas ainda assim é uma série. A BBC, por ser uma emissora pública que tá cagando pra um monte de coisa, ela consegue fazer isso, entendeu? Então você tem tipo, o mundo que a gente vive hoje, ele permite de tudo, é tudo uma questão de o que eu quero contar e em qual formato aquilo que eu quero contar cabe melhor, entendeu? You just pulled the trigger 10 times, but I'm recommending a psych eval. Dr. Hannibal Lecter. Good evening, Will. Agent Crawford tells me you have a knack for the monsters. What you need is a way out of dark places when Jack sends you there. Don't psychoanalyze me. I know who I am, Dr. Lecter. Mas aí não tem uma outra coisa, Dani, que daí é você querer fazer a sua série na Netflix, por exemplo, você não é qualquer um, entendeu? Tipo, quem tá fazendo série hoje na Netflix é Kevin Spacey, irmãs Wachowski. Então o cara que hoje lá é diretor, que tipo saiu lá da faculdade, que quer fazer o filme dele, que quer, sei lá, quer trazer o linguajar dele, ou o cara que de repente tem quer explorar um visual diferente dele também e tal, tipo, esses caras, eles ainda veem no cinema uma possibilidade muito mais palpável do que você, tipo, tentar vender justamente a sua série, né? Então eu acho que esse é um diferencial, né? Você tem sim a liberdade, você consegue dar assinatura. Sense8 é uma assinatura gritante, né? Das irmãs Wachowski e tal, Rafa, não importa quem dirige, mas né? Isso sempre foi, sempre vai ser. O audiovisual ainda assim é muito caro e você depende muito de várias outras coisas, mas por exemplo, eu posso me inscrever numa Lei Rouanet para uma série de 5 episódios de 1h30 de duração e que eu vou publicar no YouTube mesmo, entendeu? Então é tudo uma questão de... Não, mas aí a gente tem que pensar a visibilidade que essa série vai ter. Eu sei, eu sei. O que eu tô dizendo é, abre a possibilidade, não tô dizendo que dá pra fazer absolutamente tudo, porque óbvio que tudo depende do dinheiro que você tem, do poder que você tem, da plataforma que tem disponível, de muitas outras coisas. O que eu tô dizendo é, cada vez mais essas possibilidades vão estar maiores, entendeu? Eu acho muito complicado a gente pensar assim, porque por mais que a gente tenha cada vez mais plataformas e tenha a Lei Rouanet e mais emissoras querendo investir, por exemplo, uma Lei Rouanet da vida não vai investir, tá bem em mim, mas é ninguém que nunca fiz um roteiro nenhum na vida, mas eu tenho uma ideia genial. Claro, claro que não, mas isso em lugar nenhum, tipo... Em lugar nenhum, ok. Não, mas aí, vamos pensar no cara que tá, por exemplo, conheço pessoas na faculdade que já fizeram curtas, já fizeram N projetos de audiovisual e agora estão tentando fazer um longa e não consegue Lei Rouanet, não consegue emissora, não consegue nada. E ele já, inclusive, esse exemplo que eu tô dando, já botou o curta dele no YouTube e tem uma visibilidade ridícula. Sim, então você tem as irmãs que dirigem Sense8, será que se elas não tivessem um amparo da Netflix, Sense8 seria esse fenômeno que tá sendo agora? Não, claro que não, mas assim, elas construíram uma carreira, né, tiveram visibilidade, fizeram Matrix, né, e aí foi nisso. Eu não tô dizendo isso, é claro que de um ponto de vista pode dizer assim, qualquer um pode fazer o que quiser do jeito que quiser. Óbvio que isso é uma forma de dizer que... A Lei Rouanet ou YouTube como se fosse, sei lá, qualquer um vai lá e faz e vai ter... Não é que qualquer um vai lá, é que assim, mas é uma possibilidade a mais, entendeu? O que eu tô dizendo é, cada vez mais as pessoas vão ter possibilidades de contar histórias em tempos diferentes, de maneiras diferentes, com, sabe assim, com episódios da forma que se encaixarem para aquela história especificamente, entendeu? O que eu tô dizendo é entre quem produz
quem produz séries e cinema da forma que preferir. Mas é óbvio que as coisas, eu sei que não é assim, tipo, qualquer um vai lá, eu agora vou fazer um filme X, simplesmente, e vou lá e consigo 1 milhão e faço, não é assim, eu sei que não é assim. Eu só tô dizendo que abre-se um leque de possibilidades, entendeu? Entendi. Uhum. Faz sentido, eu acho que faz sentido isso que você tá falando, Dani, mas assim, eu acho realmente que a gente precisa tomar cuidado nesse sentido de realmente assim, tipo, a liberdade criativa, tudo isso ainda assim, ela é restrito a uma nata, sabe? Ele ainda continua sendo uma coisa nichada, sabe? Você ainda tem lá uma questão de tipo, o cara que hoje, como eu falei assim, no começo, né? Que eu acho que a grande diferença gritante entre séries e filmes é que você tem o tempo, você tem a recorrência, né, das séries a seu favor, você consegue fazer um projeto que você consegue desenvolver muito mais a sua visão criativa perante algumas coisas. Agora, isso que eu tô falando é justamente para esses caras que hoje estão aí no topo, claro, e que construíram uma carreira e que tem essa questão. E aí, quando você quer realmente ver um filme, uma comédia, sabe, de 30 minutos com uns 10 episódios, hoje você encontra. Então, assim, a beleza das séries é que ela tá te abrindo várias portas e tá te dando um leque de possibilidade de entretenimento variado, porque a produção tá realmente aquecida. E no caso dos filmes, os filmes eles ainda ganham o charme, né? Eles ainda têm aquela coisa basta uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, entendeu? Eles ainda carregam isso, porque por mais que seja difícil, por mais que a gente não consiga ler Rouanet e tal, se o cara tem uma boa ideia, ele hoje tem a câmera do celular, ele pode chamar os amigos pra fazer e tal, sem pensar em termos de distribuição em grandes sucessos, entendeu? É muito conto de fada ainda. Cara que tenha, sei lá, uma Paramount, uma Disney da vida, ou que seja Netflix, como lá, distribuindo, o cara do YouTube, dificilmente ele vai conseguir competir. Me fala uma série que se equipara do YouTube, que se equipara com Sense8, por exemplo, ou com qualquer série do Netflix. Não, mas é isso. Gente, mas o que eu tô falando é a liberdade. É assim, ó, é a liberdade que você tem de ir e fazer, entendeu? Tipo, hoje, eu posso pegar a câmera do meu celular e falar, eu vou fazer um curta aqui, vou chamar 3 amigos e vou fazer. Eu não preciso do financiamento, eu não preciso de nada. E eu vou colocar no YouTube. A minha distribuição vai ser o YouTube, entendeu? Inclusive, a gente foi numa palestra que a gente tinha lá o que ela era, Dani? Ela era tipo um headhunter de diretor e roteirista, né, em Hollywood, né? Agente mesmo. Agente. E aí ela disse uma frase muito interessante que era assim, uma pessoa levantou a mão e perguntou, o que eu, como diretor, tenho que ter para que uma pessoa como você me agencie? E ela falou o seguinte, você tem que ter uma ótima ideia e você tem que ter feito um longa. Um longa é o que me interessa. Porque hoje em dia, fazer um curta, qualquer um faz. Ela falou, hoje com câmera de celular, amigos, YouTube, não sei o que, qualquer um faz o curta. A gente até pode olhar os curtas que a pessoa fez e aí ver que a pessoa tem uma boa ideia e tal. Mas enquanto ela não tiver feito um longa-metragem com locação, com atores e não sei o que, tipo, que seja o amador mais profissional possível, ele não chama tanta atenção ainda, justamente porque hoje a liberdade para você filmar é muito maior do que antes, entendeu? É porque eu não sei, é porque eu começo a levar pro social, e aí eu fico pensando, tá, todo mundo realmente tem um celular, consegue filmar um curta, sei lá, que seja gravado dentro só de quarto, mas quem consegue filmar um longa pra poder chegar nessa mulher e apresentar pra ela poder bancar ele? Por mais que ele tenha uma ideia maravilhosa, ele tem um longa aqui, o roteiro tudo lindo e eu acho assim, passa por muita coisa. Mas que a gente tá discutindo aqui, assim, que eu abri a discussão foi mais no sentido de que existem possibilidades múltiplas de se contar histórias. É óbvio que a grana que você tem, a influência, o poder, se você tá numa produtora, o networking, isso a gente vai ficar um ano discutindo isso. Mas eu não tô dizendo que você tá errado, não. Eu só tô... É porque a minha cabeça
sempre vai pro lado social. Sim, e eu claro. procuro pensar nisso. E não querendo levar a discussão por esse lado, e a gente ficar aqui discutindo sociologia, antropologia e tudo mais. A gente tá falando de cinema, mas é onde minha cabeça leva. Eu acabei levando a discussão pra esse lado, mas a gente pode continuar. Sim. Eu vou fazer uma proposta, Rafa, não sei se você ia falar mais alguma coisa, mas acho que seria legal a gente fazer um exercício de que filme que a gente viu que daria uma série que daria, sabe assim, que seria melhor num filme, ou poderia ser contada num filme, não sei se você... O que você acha? Eu sei uma. Não, acho ótimo. Começa aí, olha. Eu sei uma. Então, é uma série que já tem 3 temporadas. Cada temporada, quer dizer, a terceira temporada tá em desenvolvimento, mas as 2 anteriores tinham 10 episódios cada. E ela super caberia no filme, mesmo ela sendo ótima como seriado. Se chama The Last Ship e entra nessa onda de um mundo apocalíptico, que chegou um vírus e 95% da população morreu e cabe aos heróis acharem a cura e etc. Só que eles misturam é uma série americana, né? Então tem sempre aquele heroísmo americano e ela é vista do viés militar. Então é a galera da Marinha procurando a cura pro vírus que tá assolando a humanidade. E por mais que tenham N questões em cada episódio, em cada temporada, que é super interessante você ver num seriado, essa história também valeria a pena ser contada numa tela grande em 2h30, por exemplo. Entendi. Pô, legal. Você conhece essa, Edu? Conheço, é com o moço Eric Dane, que participou de Grey's Anatomy. Sim, maravilhoso. Olha aí, o Edu é uma enciclopédia de séries, incrível. E todo mundo... Eu sou a única mulher aqui, né? Então, eu vou representar o público feminino e vou dizer, se você é mulher ouvindo esse podcast, assista esse seriado. Não, falou escorrendo uma baba aí do... Como que é o nome? Desculpa, viajei. The Last Ship. O último navio. Você, mulher, assista, porque se você também não se interessar pela temática militar, os vírus, vai ser um delírio pros olhos sempre. E pras meninas que gostam de menina, tem Rona Mitra ainda no elenco também. Maravilhosa. Nossa! Não, meninas que gostam de meninos e de meninas estão todas feitas. Nessa última temporada, uma atriz que eu adoro, que ela também fez Jane the Virgin, e ela fez Agent Carter. Ela é maravilhosa, eu só não lembro o nome dela, mas ela é maravilhosa. Agora me diz uma coisa, e olha, você quando pensa nessa série como filme, você pensa nela como, assim, usando os personagens principais, né, com a mesma narrativa e tal, ou você pensa, não, isso daí devia ser como eles costumam fazer, tipo uma história paralela com outros personagens, mas que se conecta lá com a série, como que você pensa isso? Eu acho que seria mais um filme separado da série, que não tem nada a ver com outro, tipo, um filme inspirado na série. Entendi. E aí... porque ocorre muito isso, né? O pessoal fica falando, tipo, de filme de Friends, sabe? E aí daí tem um pessoal que fala, tá, mas, o que a gente vai ver? Vai ser o reencontro, será que não vai ser meio... Meio... Porque... Não, deixa eu só seguir o desenvolvimento de por que eu pensei que é um filme. Porque tem aquela... Primeira temporada tem aquela lógica super clichê dos Estados Unidos, tipo... Estados Unidos contra a Rússia, sabe? Porque eles estão, tipo, 6 meses no navio sem entender nada que tá acontecendo no mundo. Silêncio de rádio. E aí, do nada, eles são atacados por um navio russo. E aí eles descobrem que tem um vírus que matou 95% da população. E eles estão vendo a série. Não, e você abre, tipo, várias coisas. Tipo, dá pra contar a série da parte, sabe? Enquanto eles estão no navio, tem a parte terrestre. Será que não tem nada lá? Será que não tem nada pra contar ali? Entendeu? Então você tem vários desdobramentos. É realmente o enredo, assim, é muito bom mesmo. Você teria tudo. Você teria a parte militar, você teria cena de luta, você tem um roteiro comum, e você tem a parte digital. Imagina a galera no navio, pensando na família que tá no continente. Se todo mundo morreu, será que a minha família viveu? Daria um ótimo filme, eu acho. Mas um filme, a primeira temporada. Tenho certeza que o Steven Kane e o Hank Steinberg, que são os criadores da série, escutaram você e já estão pensando. A gente recebe e-mail deles aqui constantemente, comentários sobre o podcast e tal, então...
falo português fluentemente. Claro. Edu, fala pra gente o seu. Vou sair um pouco dessa área de ação e mundos apocalípticos. Eu vou falar de uma série que, na verdade, ela foi uma minissérie, né? Ela teve uma minissérie australiana, foi adaptada pra TV americana tem uns 2 anos, mas que renderia um bom drama no cinema, que é The Slap, né? Que é uma série, no caso uma minissérie, que ela conta a história de uma família a partir da narrativa que um membro da família dá um tapa numa criança. E a partir desse tapa se desenrola uma série de acontecimentos que essa família, que em tese é perfeita, não é tão perfeita assim, né? Porque cada um tem uma série de mazelas e a trama é toda interligada, né? Esses personagens têm uma série de conexões e que muitos desses podres dessa família vêm à tona por causa do tal tapa. Eu acho que renderia um bom drama. Qual o nome da série? The Slap. The Slap, ou tapa. Isso. É americana? Ela é australiana e ela ganhou um remake americano há uns 2 anos atrás. Eu acho isso tão triste, cara. Apesar de eu ser um grande fã de The Office e de eu gostar muito mais da versão americana do que a versão britânica, eu tô sendo até contraditório, né? Isso que eu tô falando, mas enfim. Eu acho triste isso, sabe? Os caras fazem um troço lá na Austrália que é muito bom, aí criam uma versão americana, sabe assim, pra tentar, tipo, agarrar o público americano e tal. Eu acho meio triste isso, enfim. Mais um desabafo. Os americanos têm problema. A Austrália não é tanto isso porque também falam inglês, mas você vê vários conflitos de N países que os Estados Unidos adaptou. A única expressão que eu consigo achar é que eles têm problema ou com legenda ou com dublagem. Porque, eles têm problema com legenda, né? Eles não gostam. Por exemplo, o REC, se eu não me engano, ele é espanhol. Eu sei que a língua falada dele não é americana. E, tipo, com 1 ano de diferença, saiu o REC americano. Quarentena. Um ano de diferença. Tipo, as pessoas ainda lembram, não sei explicar. Ô Edu, agora essa série, ela é um drama? É um drama. É um drama familiar que acaba, em certo ponto, evoluindo pra um drama de tribunal, né? Porque isso acaba chegando ao tribunal, a questão da agressão. No elenco da minissérie norte-americana tem até o Zachary Quinto no elenco. Sim, a Uma Thurman. Tem a Uma Thurman, exatamente. É um elenco bem legal. Tem a Melissa George também tá no elenco. Eu acho bem legal. Essa coisa da versão americana, acho que eles fazem muito mais por isso, né? Pra ter um apelo com grandes atores e tudo mais. Com certeza, sabe? Eles fazem... Porque, tipo, se for ver bem, é a mesma coisa que você reclamar que no Brasil fizeram a versão do Rebelde, sabe? Isso mesmo. E tanto faz, tipo, sabe assim, tem Rebelde, até o mexicano, você assiste o que você quiser. Não, mas só um minutinho, só uma adenda. Rebelde foi uma novela que o Brasil adaptou de outro país pra cá. Ou então Betty a Feia, eu acho que teve brasileiro também. Betty a Feia. Tipo, 2 casos. Nos Estados Unidos, parece que eles pegam... Tudo. Tem uma curadoria de todo o material internacional. Esse é americano. Aí tem... Uma curadoria, olha. É verdade. Não, tá certo. Mas assim, eu acho que faz parte. É comum que tenha versões. Mas claro que isso é outro tema também, assim. Women in this business, we cannot afford to look weak. I'll deliver the drugs that you're immune to. You're gonna die. I am doing this job. Get down! You took a big risk. I was impressed. Ô Dani, agora me diz uma coisa. A gente tem aí 2 pessoas que são fanáticas por série, né? Como a gente pode perceber. Uma delas que é o Edu, que é uma enciclopédia ambulante. Só que eu sou farofa, né? Farofa Edition. E aí os dois quiseram transformar a série em filme, né? Os dois vieram aqui com as ideias de série pra transformar em filme. Você vai trazer a mesma ideia? Cara, eu tenho um de série em filme, mas não é de transformar. É de, tipo, fazer um final épico, que seria o Game of Thrones. Eu acho que o Game of Thrones, se fazer um longa-metragem final, seria bem legal. Não assim, nossa, a HBO vai exibir em sala de cinema. Não. Fazer um filme. Game of Thrones, filme. Mas surgiu essa ideia, não foi? No cinema. Surgiu, mas acho que não vão fazer, né? A HBO provavelmente vai fazer só a série. Mas eu acho que seria bem legal, assim, fazer isso. Cara, eu confesso que eu não me empolguei com essa ideia, não.
Então você vai se empolgar Não, com a minha não. ideia de filme pra virar série. É um filme que teria que virar uma série bem assim, tipo, sei lá, uma série pra ficar reprisando, sabe? Assim, uma série meio, mais ou menos que nem fazem com Todo Mundo Odeia o Chris, sabe? De ficar passando e todo mundo vê. De eterno. E apesar de que os filmes também são assim, mas eu acho que uma versão série funcionaria. Velozes e Furiosos. Sim, mas é verdade. Versailles de Procedure. É verdade, é verdade. Sim, é verdade. Participação do Vin Diesel no piloto. Claro, com certeza. Não, acho que verdade, é verdade. Sério mesmo. Não ia Podia ser uma série que eu ia certeza. ver, entendeu? Eu acho. Mas ia ser uma série que ia funcionar em termos de audiência. Entendi. Acho que ia funcionar melhor que os filmes, né? Eu acho. Pode ser que sim, com certeza. Pode ser. Agora, olha só, Dani, eu vou te trazer uma ideia aqui também. Aliás, vou trazer uma ideia aqui pra mesa, né? Que é a seguinte, pensando aqui em filme pra virar série, eu tive uma ideia, quando a gente pensou em gravar esse podcast, que é o seguinte, queria fazer um crossover, relembrar Um Sonho de Liberdade e fazer uma série dentro daquela prisão, mais ou menos puxando pro que é o Orange is the New Black, né? Sim. Mas aí tem uma questão. Tem que ter mais drama, né? Isso, que é justamente isso. O que eu acho? Eu sempre que eu assisto Orange is the New Black, e aí os dois série maníacos podem ver se vocês concordam comigo ou não, eu sempre senti que Orange is the New Black é uma série assim que ela passa, ela tem a coisa da prisão e tal, mas ele sempre me soou um pouco light, sabe? Tudo bem, é uma prisão de segurança mínima, né? Aquela coisa que eles falam e tal, que tipo seria o nível mais light da prisão americana, mas eu sempre senti assim pouco daquela atmosfera de presídio no sentido assim do perigo, da ameaça, sabe? O que eu vi um pouco mais agora foi agora, nessa última temporada, que a gente vê um pouco mais desse ambiente mais caótico e conturbado da prisão. A minha ideia aqui, na verdade, seria pegar Um Sonho de Liberdade, o pós-fuga, né, do Andy, que é interpretado pelo Tim Robbins, né? Então eu queria ver isso, assim, como é que essa prisão ficou? E esses presos lá dentro, entendeu? Qual que foram esse reflexo dessa fuga, sabe? Que foi uma fuga tão impactante e tal. Então eu queria ver um pouco disso, porque eles tinham um personagem muito bom, que era o diretor, que ele era uma espécie de um diretor meio carrasco, assim, né? Tinha essa coisa. E eu queria mais desse ambiente sombrio, desse ambiente pesado do presídio, sabe? Mas é a minha ideia. Entendi. Legal. Bacana. Eu tive uma ideia. Prison Break. Versão mais dramática, de repente. Exatamente. Ou mais, sei lá, como chama, enaltecedora. Vezes, assim, só uma opinião. Talvez vocês não se relacionem tanto com as problemáticas mostradas em Orange is the New Black, porque são problemas apenas de mulheres. E aí, por exemplo, na terceira temporada teve o problema da Sophie. Ela não fez nada, ela foi atacada, ela foi a vítima e ela foi punida por ser a vítima. Ela foi pra solitária, porque ela foi atacada por outras presidiárias. E você... Não, sim, perfeito. N questões. Sim. Da falta de privacidade entre mulheres e, sei lá, uma mulher hétero dentro de uma prisão onde todas as presidiárias se pegam, questão de respeito, questão de consentimento. São N questões ali que talvez, muito provavelmente, vocês como homens não conseguem entender ou se relacionar. Possam parecer leves. Não acho nem que é tanto nesse aspecto, viu, Ioli? É mais no sentido assim de... Eu entendo isso, entendo essas injustiças, as próprias... O discurso racial, né, que a série traz também e tal, acho racial, interessante. E, tipo, isso. Traz transfobia, traz a homofobia, traz N questões sociais. Isso. Não, isso eu gosto, eu acho muito bom. O que eu acho que falta é que eu acho que a série, ela passa por isso, óbvio, ela traz esse discurso, mas às vezes o que eu sinto falta é do peso da prisão, entendeu? Sim. Eu vejo muita cena que dela é de tipo... pode ser mais comédia, né? Sim, ela é meio dramédia. Isso, uma dramédia. Eu entendi o que você quis dizer, que através das temporadas você vê que você vai vendo o flashback das prisioneiras, você vê que a maioria delas tem algumas lá, peso pesado, aquela velhinha chinesinha que era a rainha da máfia, ok? Mas a maioria delas acaba estando lá por acidente, entre aspas.
aspas. A própria pai... E aí, muita cena externa, muito sol. A Sophie foi porque ela roubou só pra se transformar em mulher. E aí foi outra menina que tinha o pai militar e ela acabou sendo presa porque o pai era militar e ela era lésbica e tinha essa falta de prisão. Então você percebe que às vezes a maioria dos prisioneiros lá tá ali por acidente. Ou então por questões raciais. Você vê isso no núcleo negro, assim, entre aspas, que muitas delas foram presas só por serem negras, confusão, violência policial, confusão, só porque elas estavam negras, no lugar errado, na hora errada, e estavam lá. Então eu entendi o ponto de querer mostrar, tipo, prisioneiro, tipo, assassino, serial killer e sequestrador, e mostrar essa galera violenta mesmo pra representar uma prisão real. Mas eu acho que passa por isso, essa coisa do gênero, né? Por ser essa dramédia, realmente eles trazem mais essas cenas externas, o sol, elas passeando, caminhando, correndo, sabe? Tem isso. Então, mas eu acho que faz parte justamente do gênero, faz parte do discurso do que a série se propôs e tal. E por isso que eu acho que na minha ideia, a ideia seria uma coisa um pouco mais pesada mesmo, sabe? Uma coisa mais difícil, porque assim, acabou de ocorrer uma fuga complicada, uma fuga pesada ali pro ambiente de presídios. A gente tá falando de um presídio de sei lá, 1960 e tal, né? Então tem outra visão também ali, um diretor corrupto, sabe, com excesso de poder e tal. Então tem elementos ali muito interessantes que poderiam virar, assim, se desdobrar para uma série, né? Mas penso mais nesse sentido. Deixa eu só jogar uma outra ideia no ar, só jogar no ar, não precisa discutir. As vantagens de ser invisível, o filme, Gosto. em uma série tipo Anos Incríveis. Gosto da ideia. Assistiria. Ia ficar legal. Ouve aí, Netflix. Quero. Um monte de ideia. Que esse podcast chegue na mão dos diretores da Netflix e que pingue aqui o direito autoral. Há muito tempo eu fiquei calado, mas agora resolvi falar. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Animação número 188, batemos esse papo muito legal sobre séries e filmes, né? A gente já tinha feito um papo assim anteriormente, então dentro do post desse podcast você vai poder ver o link do episódio, o primeiro episódio que a gente falou sobre séries. Lá a gente também discutiu um pouco dos aspectos técnicos, também tivemos outras discussões e tal, foi um papo muito legal também. Lá a gente citou um pouco mais de séries, né? Aqui a gente filosofou mais em cima, então acho que vale a pena escutar os dois para que você tenha uma visão mais ampla, né, do que é as séries hoje em dia nesse mercado de entretenimento. Então acho que o papo foi muito bom. Queria agradecer aqui a Iole pela sua presença ilustre, primeira vez aqui no podcast. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu que agradeço, desculpa qualquer bobeira que eu falei ou se eu falei demais, porque eu tenho a tendência a falar demais às vezes. Às vezes em dupla. Imagina, você bota a culpa na sua irmã, fala que foi a Uli. Qualquer coisa inconveniente foi ela que disse, não fui eu. Muito bom, muito bom. Edu, muito obrigado também, cara, pela presença, por mais um papo. Muito bom, como sempre, ter você aqui. Esperamos que você não fique mais 7 meses, né, pra gravar alguma coisa com a gente. Ai, só me chamar. Aproveita que eu tô de férias, gente. Só me chamar, tamo aí, toda hora, pra falar bobeira. Sou farofa, time da farofa, gente. Edu, ó, só aqui, só entre nós, né, que ninguém mais tá escutando a gente, mas eu e você sabemos que não é bem só chamar, né? Ah, que absurdo! Aproveita que eu tô de férias, menino.
velho, me chama que eu venho toda semana gravar o podcast. Guarda minha cadeira pra poder pelo menos ouvir já em fevereiro 50 tons de liberdade mais cinza, né? Mais escuro. Meu Deus. Eu e o Dani sabemos como é duro, né, Dani? Tentar chamar web celebridade, né? Duro, cara. Os caras não tem horário, são ocupados. Daqui a pouco a gente vai ter que não vai poder falar cara. diretamente, vai ter que falar com a assessoria de imprensa. Meu, tá assim, tá chegando nesse nível. Que absurdo. Mas assim, eu que agradeço mesmo, Dani, Rafa, obrigado por lembrarem de mim, me chamarem pra mim poder aqui tirar um pouco desse papo filosófico que vocês fazem, ficar falando abobrinha, mas né, e por favor, não me xinguem nos comentários, obrigado. Achei ofensivo direto. Perfeito, é isso aí. Eu acho que assim, se a gente não deu tanta risada, eu peço desculpas, né, nesse podcast, talvez a gente não tenha dado tanta risada, mas é porque a gente tava falando sério, né, então é isso aí. Pelo amor de Deus, Rafael, bota o Carlos Alberto rindo depois dessa piada. Pelo amor de Deus. Mas depois é isso aí. É pra eu ir dormir? Tô indo dormir, então. Boa noite. Pois é. E valeu, Ioli, valeu, Edu, valeu, Rafa, e até semana que vem. Beijo. O podcast Cinemação número 188 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Não posso mais ficar, não vou ficar, não posso mais ficar, não posso mais ficar, não vou ficar, não. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.